capítulo 27, e nos versículos seguintes ao capítulo 27, de 1 até... Eu vou ler e narrar o naufrágio. E depois disso nós vamos ver como é que muitas vezes nós nos comportamos quando parece que o nosso navio está naufragando. Então, em Atos 27, é narrado o naufrágio. Diz assim: e como se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. No dia seguinte, chegaram a Sidom e, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ver os amigos e receber deles os cuidados necessários. Partindo dali, fomos navegando a sotavento de Chipre, porque os ventos eram contrários. Ali, o centurião achou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Havendo decorrido muito tempo e tendo se tornado perigosa a navegação, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertia, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser com avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que às coisas que Paulo dizia. Mas não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro Aquilão. E sendo arrebatado o navio, não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Como se fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a lançar a carga ao mar. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio, porque essa noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou, aí a quem eu sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Vou pulando porque são mais de 36 versículos. No 38. Depois de saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheciam a terra. Divisavam, porém, uma enseada e uma praia, e consultavam se poderiam nela encalhar o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas ao mar, largando ao mesmo tempo as amarras do leme. E, içando ao vento a vela da proa, dirigiram-se para a praia. Então, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, estourou-lhes esse intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. A palavra de Deus nos ensina que existem 3 tipos de tempestades que podem atingir as nossas vidas. O primeiro tipo de tempestade são aquelas que nós mesmos criamos para nós, como Sansão e os problemas que ele próprio criou para si. O segundo tipo são as tempestades criadas pelo próprio Deus, como Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. Deus formou e permitiu aquela tempestade para que o nome dele fosse glorificado. E o terceiro tipo são as tempestades criadas por outras pessoas. Nem todas as tempestades em nossas vidas são criadas por nós ou por Deus. Outras pessoas também criam, como Paulo e Silas, lançados na prisão. É especialmente difícil suportar esse último tipo de tempestade, quando você é a parte inocente de uma situação. Ninguém gosta de tempestades, e os cristãos também têm problemas com elas. Então, como podemos lidar com as dificuldades e as tempestades da vida? Como permanecer
calmo, com fé, manter a confiança e a coragem em Deus, não importa o que aconteça. Deus colocou Paulo como prisioneiro a bordo de um navio que ia para Roma. Aliás, o desejo do coração de Paulo era ir mesmo para Roma pregar. Enquanto estavam ancorados, Deus disse a Paulo que instruísse a tripulação para que não deixasse aquele posto, porque haveria uma grande tempestade no mar Mediterrâneo. Então eles deveriam esperar ali. Mas os marinheiros ignoraram o que Deus dissera por intermédio de Paulo, em parte por estarem impacientes por lançar-se ao mar, e essa passagem está em Atos 27, que acabamos de ler. A impaciência geralmente nos causa problemas. Quando ficamos impacientes, nós corremos direto para a tempestade. Já conversei com muitas pessoas cheias de crises que, apesar disso, estavam impacientes para casar, impacientes por um emprego novo, impacientes para fazer algo diferente. Elas não ouviram o que Deus dizia e zarparam em direção à tempestade. Nós somos assim. Nós ficamos impacientes, ansiosos e angustiados para que alguma coisa aconteça em nossa vida, para que alguma coisa mude em nossa vida. Então, muitas vezes, nós zarpamos rumo às tempestades. Paulo disse aos marinheiros: senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também a perigo para a nossa vida. Mesmo assim, eles ansiosos partiram rumo à tempestade. Por quê? Há 3 razões muito comuns pelas quais nós nos metemos em apuros. Quer há 2000 anos atrás, quando foi escrito o livro de Atos, quer nos dias de hoje, a natureza humana não mudou. A primeira, em vez de darmos ouvido ao que Paulo dissera, em vez de darem ouvidos ao que Paulo dissera, o centurião seguiu o conselho dado pelo piloto e pelo proprietário do navio. A primeira razão pela qual nos colocamos em apuros ou em problemas é que nós muitas vezes ouvimos os especialistas errados. Há muitas ideias estranhas pelo mundo e cada semana aparece uma terapia ou um culto novo ou alguém dizendo que tem uma solução nova para os seus problemas. Uns dizem: a chave para viver bem é comer maçãs e tornar chá de loja. A chave para viver bem é ouvir 50 pregações por dia. Em seguida, outros surgem: não é nada disso. A chave para viver bem é a gente ir para a igreja todo dia, procurar cada dia uma e estar lá. Parece que todos têm uma solução para os nossos problemas. E muitas vezes nós não enxergamos. Todos são especialistas, mas a verdade é que os especialistas muitas vezes estão errados. Algumas pessoas saem perguntando a opinião de peritos até encontrarem um que concorde com elas, apenas para confirmarem as suas intenções. Porque no fundo nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos fazer algo para que a nossa vida mude. Então nós vamos, procuramos um, procuramos outro, procuramos outro, procuramos outro, até que alguém nos diga aquilo que nós queremos ouvir, alguém que diga: sim, é isso que você deve fazer. Quando na verdade Deus não mandou fazer isso. No entanto, se nós procurarmos especialistas que não são sensíveis à voz de Deus, muitas vezes encontraremos problemas, porque o maior especialista na solução dos meus e dos seus problemas é aquele que nos criou, não é outro. Então nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, principalmente nas tempestades. Quando nós erramos, quando precisamos do conselho dele, ele está sempre disposto a nos receber, sempre disposto. Em segundo lugar, como o porto onde estavam era inadequado para passar o inverno, a maioria decidiu que o navio deveria continuar a viagem, esperando chegar a Fenícia e atracar em Creta. A segunda razão pela qual nós nos metemos em encrencas e em dificuldades é que nós sempre costumamos seguir o conselho da maioria. Na verdade, a maioria geralmente está errada. Você se lembra do que aconteceu quando Moisés começou a conduzir o povo de Israel? A maioria queria voltar para o Egito, mas aquelas pessoas estavam erradas. Lembram na crucificação de Jesus?
A multidão gritava: crucifica-o! E muitos devem ter gritado para seguir a maioria. Lembram dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã? 10 deles disseram que seriam derrotados e que seria impossível conquistar aquela terra. A maioria. Apenas 2 deles, Josué e Caleb, deram parecer favorável sobre a terra. 10 deles estavam errados e apenas 2 estavam certos. Podemos encontrar muitos problemas se seguirmos a opinião predominante e as ideias mais populares. Se Deus tem planos de liderança para a sua vida, prepare-se para tomar medidas impopulares e para encontrar oposição. Isso é muito normal. Porque muitas vezes a maioria das pessoas quer uma coisa e Deus quer outra. E como líder você precisa ser firme e ter coragem de dizer aquilo que Deus quer que faça. E não se deixar levar pela opinião da maioria. Quando começou a soprar um vento suave vindo do sul, eles pensaram que tinham obtido o que queriam. E então levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. O terceiro motivo que nos coloca em dificuldades é o fato de confiarmos nas circunstâncias. Observe o que o texto diz, que o vento sul soprava suavemente, o que poderia ser melhor para uma viagem no Mediterrâneo do que um vento suave. Nada seria melhor. Os marinheiros pensavam que tinham obtido o que queriam e que Paulo estava enganado. Mas é loucura ignorar o que Deus diz, ainda que todas as circunstâncias pareçam contradizê-lo. Tudo pode parecer bem agora, mas às vezes nós navegamos em direção a uma tempestade e Deus sempre nos avisa. Algumas pessoas dizem: estou sentindo de Deus que essa é a decisão certa. Não há dúvida, busque mais e espere a resposta de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Temos que esperar a resposta de Deus. Na verdade, os sentimentos geralmente mentem para nós. Ou o Espírito Santo falou ou não falou. Se Deus diz: espere no porto, é melhor você obedecer. Porque o inimigo também pode manipular as circunstâncias. Algumas pessoas dizem que pensavam ter obtido o que queriam, mas então navegaram direto para a tempestade, exatamente como os marinheiros do livro de Atos. E foram atingidos por um vento forte, um furacão chamado Nordeste. O navio foi pego pela tempestade e não pôde resistir ao vento. Quando estamos em dificuldades, nós fazemos 3 coisas típicas. As mesmas 3 coisas que aqueles marinheiros fizeram. A reação deles foi característica de pessoas sob pressão, que têm que tomar uma decisão e que querem fazer aquilo que elas acham que é melhor. O versículo 15 diz que o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Mais tarde, os marinheiros deixaram o navio à deriva. A primeira coisa que as tempestades tendem a fazer em nossas vidas é nos deixar à deriva. Nós abandonamos os nossos alvos, esquecemos para onde estamos indo, esquecemos de nossos valores e ficamos simplesmente à deriva. E agora, Senhor, o que é que vai ser de mim? Geralmente é isso que as tempestades fazem. Mas os marinheiros de Atos, pelo fato de não terem bússola e de as estrelas estarem totalmente encobertas por causa da tempestade, ficaram em total escuridão. E é assim que muitas vezes a gente se sente. Para onde eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Para onde vai a minha vida? Essa escuridão é a mesma escuridão que nós sentimos quando estamos no meio da tempestade. Nós não conseguimos vislumbrar o horizonte, não conseguimos enxergar o futuro. Quando estamos numa situação de trevas, em que não podemos ver as estrelas e não temos uma bússola, o que é que nós fazemos? Ficamos à deriva. Apenas deixamos que as ondas nos levem de um lado para o outro. E se elas nos encobrirem, melhor ainda. Não é? Quando estamos à deriva, nós simplesmente empurramos a vida com a barriga. Nossos problemas nos jogam de lá para cá, de um lado para o outro. E devido a essas fortes correntes em nossas vidas, alguns de nós temos a vontade de dizer: de que adianta lutar? Eu vou apenas seguir a maré.
deixe estar. Os versículos 18 e 19 dizem que no dia seguinte eles foram violentamente castigados pela tempestade. Então eles começaram a lançar fora a carga do navio. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Esses versículos nos ensinam que quando uma crise se abate sobre nossas vidas, primeiro nós ficamos à deriva e depois nós começamos a lançar fora, a jogar fora algumas coisas. Apagamos alguns nomes hoje do WhatsApp, do nosso número de telefone. Lançamos fora os marinheiros de Atos de Apóstolos, os apóstolos lançaram primeiro a carga e depois a armação do navio. Em seguida o trigo, segundo o versículo 38. Preste atenção, eles lançaram a carga que eles estavam levando. O motivo da viagem era aquela carga. Depois eles lançaram a armação do navio que os faria velejar, que os levaria aonde eles quisessem. E em terceiro lugar eles lançaram a comida fora, o trigo. E por fim eles se jogaram ao mar. Jogaram a eles mesmos, é o que está escrito no versículo 43. Eles pularam do navio e nadaram em direção à terra. Então nós aprendemos aqui que geralmente quando estamos atravessando uma crise, somos tentados a lançar fora coisas importantes para nós, valores aos quais nos apegamos em dias melhores. Temos a tendência de jogar qualquer coisa fora porque estamos sob pressão e queremos nos livrar de tudo, tornando-nos impulsivos. Desistimos de nossos sonhos, abandonamos nossos relacionamentos, abandonamos valores que aprendemos quando crianças. É assim que nós fazemos quando estamos sob pressão. Preste atenção na terceira atitude dos marinheiros. No versículo 20 está escrito que, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Numa crise extrema, nós, por fim, ficamos desesperados e perdemos toda a esperança. A última coisa que lançamos fora quando estamos em crise é a esperança. E quando fazemos isso, ficamos realmente em apuros. Havia 14 dias que os marinheiros estavam em completa escuridão, num pequeno navio no meio do mar Mediterrâneo, arrastados pela tempestade, até que lançaram tudo fora e perderam toda a esperança. Não é assim que muitas vezes nós nos sentimos? À deriva, sem saber o que vai ser de nossas vidas. Quando olhamos no horizonte, não enxergamos nada. Nada muda. Ao contrário, as coisas não mudam hora nenhuma, mas nós ficamos ali sem saber o que será a seguir. Talvez você esteja se sentindo assim. Alguns têm passado por problemas a semana toda, o mês inteiro, o ano inteiro. Essa situação tem se arrastado. Você já lançou suas coisas fora e agora chegou ao ponto do desespero. De que adianta? Não há esperança. Essa situação não tem solução. Parece que eu melhoro um pouquinho e aquilo volta de novo. Esse é um problema recorrente. Parece que eu nunca vou ficar livre dele. Mas lembre-se dos marinheiros. Eles perderam a esperança porque eles esqueceram que Deus está no controle. As coisas saem sempre do seu e do meu controle. Sempre. E parece que a gente cai sempre nas mesmas coisas. Mas as coisas não saíram do controle de Deus. Eles haviam esquecido que Deus tinha um plano. Eles haviam esquecido que depois do cansaço deles, que é o que acontece conosco, a gente fica cansado de tanto cair na mesma coisa, de tanto se entristecer com as mesmas coisas. E Deus espera que a gente se canse. E diz, aí quando a gente se cansa e se volta para Ele, Ele diz, eu tenho um plano. Pare de se debater. Ouça a minha voz, porque eu tenho um plano para você. Eles haviam esquecido que Deus pode trazer esperança a uma situação para a qual parece não haver solução. A parte impressionante dessa história é a reação de Paulo. A sua reação é completamente oposta dos marinheiros.
Aqueles homens estavam desesperados e diziam que a situação não tinha solução. Geralmente é assim que nós vemos os nossos problemas. Estavam desanimados e deprimidos e já haviam atirado muitas coisas ao mar. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu nunca vou ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Eu nunca vou conseguir me colocar de pé como Deus quer. Eu nunca vou ser como Deus realmente me criou para ser. E aí Deus nos deixa que a gente se debata, que a gente comece a jogar as coisas fora. E quando a gente não aguenta mais, Ele diz: pare, eu tenho um plano para resolver isso. O mar é uma imensidão. Quando você joga uma coisa ao mar, você não tem esperança de recuperar. Mas Paulo estava calmo e confiante. Ele tinha coragem em meio à crise. Absolutamente nada o perturbava. A reação dos marinheiros é a reação natural que nós temos quando estamos em crise. Mas não precisamos agir assim. Uma das avaliações do nosso cristianismo é o modo como lidamos com as situações de crise. Qualquer um pode ser cristão quando está tudo bem, quando as orações são respondidas, quando a vida está mudando para melhor, quando temos boa saúde, quando o nosso salário aumenta, quando encontramos alguém com quem compartilhar a vida, ou quando tudo vai bem em todos os sentidos. Mas a nossa fé é testada quando os problemas surgem. Quando somos tentados a nos desesperar, ficar à deriva, lançar fora aquilo que realmente é importante em nossas vidas. O caráter não é formado na crise, mas ele se revela na crise. O caráter é formado no dia a dia, nas coisas rotineiras. É aí que o caráter é formado. Mas o caráter só se revela quando estamos naufragando, quando uma situação ameaça nos engolir. Aí nós colocamos para fora tudo aquilo que nós realmente somos. O que devemos fazer quando as coisas parecem estar desmoronando? Quando o navio parece que vai desintegrar-se? O que é que devemos fazer quando parece que estamos sendo arrastados por problemas da vida que parecem não ter fim? Veja o que os marinheiros fizeram. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. A coisa mais segura a fazer quando se é pego por uma tempestade é lançar âncoras. Geralmente nós fazemos o contrário. Quando estamos numa crise muito grande, queremos mudar tudo. Mudar de endereço, mudar de emprego, mudar de nós mesmos. Uma pessoa me ligou e disse: pastora, hoje eu queria tirar férias de mim mesma. Eu queria mudar tudo na minha vida. Eu faço tudo errado, está tudo errado. Mas nós aprendemos aqui nesse texto que não é assim que se deve agir. A coisa mais segura a fazer quando nós estamos no meio de uma tempestade é lançar as âncoras. Ao invés de levantar do lugar e ir para outro precipitadamente, nós temos que lançar as âncoras. Simplesmente devemos ficar onde estamos. As situações mudam e o tempo passa. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Em geral, quando as pessoas se deparam com um grande problema, elas desejam mudar tudo. Como se as mudanças pudessem tirar tudo aquilo, toda aquela pressão. A reação típica de muitas pessoas, quando passam por grandes transtornos em suas vidas, é dizer que vão vender tudo e mudar de lugar. Mas às vezes, diante de situações como essas, a decisão mais acertada é lançar âncoras e procurar um pouco de estabilidade. Principalmente estabilidade emocional. Porque na hora da instabilidade emocional, nós tomamos decisões erradas e partimos rumo à tempestade. Mas por que é que Paulo era uma pessoa tão segura? Porque ele era encorajado por 3 verdades tremendas, 3 convicções muito profundas e fundamentais da fé cristã que lhe serviram como âncora da alma. Essas 3 verdades podem nos ancorar na rocha da estabilidade,
para que quando soprarem os ventos de crise, nós possamos continuar firmes. E lembre-se, nós não vivemos sozinhos. As nossas decisões afetam a nossa família, afetam as pessoas que amam a gente, os nossos amigos. Então é muito importante que a gente tenha equilíbrio emocional para tomar decisões, porque nós nunca sofremos sozinhos. Nós nunca entramos na tempestade sozinhos. As pessoas que nos amam entram na tempestade junto com a gente, sofrem junto com a gente, e muitos têm que ir lá no meio da tempestade para tirar você de lá de dentro. As pessoas que Deus usa. Nós podemos construir nossas vidas sobre essas verdades, e isso nos trará estabilidade em meio à tempestade. A primeira verdade a qual nós podemos nos ancorar durante uma crise é a presença de Deus. Em meio à tempestade, Paulo disse: ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Então nós aprendemos com Paulo que as tempestades nunca podem nos afastar de Deus. Não podemos vê-lo, mas ele nos vê. Podemos pensar que ele está a milhares de quilômetros, mas a Bíblia diz, e Jesus disse, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus mandou um representante pessoal, um anjo, como uma forma de dizer a Paulo: eu estou vendo você nesse navio. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Em inúmeras passagens na Bíblia, nós podemos ver o nosso Deus encorajando as pessoas e dizendo: não temas, eu estou contigo, não te deixarei, jamais te abandonarei, eu estarei sempre com você. A segunda verdade, a qual todos nós podemos nos ancorar em tempos de crise, encontra-se em Atos 27 e 24. Quando Paulo cita e fala do anjo de Deus, ele diz assim: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você nesse navio. Deus disse a Paulo, em outras palavras: eu tenho um plano para a sua vida. Você não vai morrer. O plano é que você vá para Roma. Você está aqui nesse navio porque é meu propósito que você esteja aqui. Você vai pregar na corte de César. Meu plano para a sua vida é maior do que a tempestade pela qual você está passando. A tempestade é passageira. O servo de Deus, a pessoa que está na presença de Deus, Deus só recolhe na hora certa. Deus tem um plano para a sua vida. E se você está seguindo esse plano, nós não temos nada o que temer. Nossa segunda âncora numa crise é o propósito de Deus para nossas vidas. Ele tem um propósito para mim e para a sua vida. Não estamos aqui por acaso e as coisas não acontecem por acaso em nossas vidas. Cada cristão deveria ter um senso de destino. Das 3 vezes que Deus me salvou, me livrou de tantas coisas, eu tinha certeza da voz de Deus dizendo para mim: eu tenho um plano. Eu tenho um plano que você ainda vá para ali. Eu tenho um plano que você ainda vai abrir um trabalho ali. Eu tenho um plano que você ainda vai fazer isso. É por isso que nós não podemos ter medo. Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um propósito. Não estamos aqui por acaso, as coisas não acontecem por acaso. E se você está caminhando com Ele, Ele vai cumprir o plano dele. Cada cristão deveria ter um senso de destino. Ninguém nasce por acidente. Não estamos aqui por estarmos. Deus tem um plano específico para as nossas vidas. E se nós queremos seguir esse plano, não temos o que temer. A responsabilidade é dele. Tempestades são apenas reveses temporários dentro desse propósito. Absolutamente nada pode mudar o propósito supremo de Deus para as nossas vidas, a não ser que nós escolhamos desobedecer a Deus e rejeitar o plano dele. Fora isso, nada e ninguém pode mudar os planos de Deus para as nossas vidas. Deus permite que você decida. Você pode aceitar ou rejeitar o plano que Ele escolheu. Mas quando você diz a Deus que quer fazer a vontade dEle, o propósito de Deus é maior do que qualquer situação que você possa experimentar. É por isso que não podemos nos concentrar mais no problema pelo qual estamos passando, no que no propósito de Deus para as nossas vidas.
Nós só entramos em desespero quando mantemos os nossos olhos no problema e não no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Não podemos perder o alvo, porque quando perdemos o alvo, nós perdemos de vista o sentido de nossa existência e aí nós ficamos sem direção. A terceira verdade que nos traz segurança e última, em meio à crise, está lá no versículo 25. E Paulo diz: tenham ânimo, senhores. Eu creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. A terceira verdade na qual podemos nos ancorar é a promessa de Deus. Deus cumpre suas promessas. Tempestades não nos podem separar de Deus. Tempestades não podem mudar o plano de Deus para as nossas vidas. Muitas crises da vida parecem que vão nos esmagar e nós sentimos que como se estivéssemos afundando. Mas deixe-me dar um recado de Deus. Você pode perder a carga, você pode perder a armação do navio, você pode perder até o navio, você pode se jogar no mar, pode se molhar, mas você não vai perecer no mar. Você não vai se afogar por causa da promessa de Deus. E nessa hora que você vê a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, o que fazer em meio à crise? Aprender a descansar em Deus. Mas o que fazer enquanto Deus não cumpre a sua promessa em minha vida? Faça o que os marinheiros fizeram. Lembre-se de quem é Deus. E o versículo diz assim: temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Ancore-se nas promessas de Deus. Ore para que o dia amanheça em sua vida. Qual foi o resultado? Depois de toda aquela tempestade, qual foi o resultado de tudo aquilo? O dia amanheceu. Quando isso aconteceu, eles não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada com uma praia e decidiram encalhar ali o navio. E todas as 276 pessoas se lançaram ao mar e chegaram à terra em segurança. Durante as tempestades de nossas vidas, Deus diz: eu estou com você. Permita que essa verdade estabilize a sua vida e traga a confiança de que precisa para enfrentar cada dificuldade que surgir. Tempestades não podem nos separar de Deus. Você pode estar atravessando tempos difíceis, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Há uma razão para isso tudo e você vai chegar seguro à praia. Pare de se debater. Pare de tentar resolver esses problemas. Pare de lançar fora as coisas que você acha que estão atrapalhando. Ancore-se nas promessas de Deus e espere o dia amanhecer. Enquanto o dia não amanhece, ore e espere no Senhor. Jesus querido, muito obrigado, Senhor. Obrigada por tuas palavras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa bússola. O Senhor é a coisa mais importante que temos, Senhor. É o nosso tesouro. Por isso te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.